Uma coisa que infelizmente é muito presente na vida dos adolescentes hoje em dia, não só da minha geração, mas da geração nova também, é a quantidade de adolescentes que têm uma indecisão muito grande na vida e por conta dessa indecisão acabam gerando ansiedade, acabam não evoluindo da maneira que deveria ou que gostaria de evoluir. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, o medo do futuro, para chegar em lugares de mais renome, vamos dizer assim, né? Chegar em lugares com melhores resultados. Porque sim, em um dado momento da minha vida, eu já fui uma pessoa muito indecisa, principalmente quando eu era mais novo. Porém, hoje em dia, eu me considero uma pessoa bem decidida em tudo que eu gosto ou que eu quero fazer, né? Tanto que um exemplo muito claro é a minha segunda graduação. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar numa segunda faculdade, mas eu não queria gastar um capital novamente para investir nessa faculdade, eu decidi que eu ia entrar numa federal e no outro dia eu já estava estudando, já estava fazendo meu cronograma de estudo para entrar nessa federal. E olha só, eu consegui entrar. E me vendo dessa forma, me vendo essa questão de, decisões rápidas, decidir que quero fazer algo, no outro dia já tá fazendo as ações para acontecer, parece que eu sempre fui assim. E não foi, né? Quando eu era menor, eu tinha um grande problema que eu não sabia o que eu queria fazer da vida. E isso gerava uma indecisão muito grande, né? Como que você pode fazer alguma ação para chegar em algum lugar se você nem sabe em que lugar você quer chegar? E quando eu era menor eu tinha esse grande problema, né? Se você pergunta aí para pessoas, adolescentes, 15, 16 anos, a maioria vai saber te falar o caminho que quer seguir, né? Pô, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, trabalhar com marketing. E eu, com essa idade, eu realmente não sabia o que eu queria fazer. Mesmo que anteriormente a isso, a essa idade, eu tenho estudado muito o mercado financeiro e eu tenho estudado muito também marketing digital, foi para um objetivo diferente, né? Na época eu queria ficar milionário e tudo mais, não consegui com essas propostas e eu acabei indo para um caminho onde eu não tinha uma certeza para onde eu gostaria de chegar, né? Qual o caminho que eu deveria seguir para chegar no objetivo que eu queria. E aí eu tinha essa decisão muito grande. E aí, graças a Deus, o tráfego pago caiu na minha vida, começando ali a prestar o primeiro serviço, e aí sim eu consegui descobrir o que eu gostaria de fazer. Porém, mesmo já tendo algo muito consolidado na minha vida, já tendo bons clientes, já tendo uma vida relativamente mais estruturada do que as pessoas na minha idade, ainda assim no começo eu tinha uma indecisão muito grande e principalmente uma ansiedade muito grande referente ao futuro e referente a o que vai acontecer no futuro, né? Quais são os resultados? Será que eu vou chegar onde eu quero chegar? E eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês hoje, sobre como eu superei esse medo, né, essa ansiedade pelo futuro, fazendo o que todos deveriam fazer, que é agindo. Eu lembro que em vários momentos eu caía num problema que era começar a pensar demais no futuro quando alguma coisa ruim acontecia no meu negócio. Então, por exemplo, eu tô ali alguns meses já com uma carteira de cliente X e aí do nada acontece alguma coisa, um cliente específico, por exemplo, decide não fazer mais serviço comigo e aí aquela pequena ação, mesmo que ele fosse apenas um cliente da minha carteira, ainda assim, esse único cliente saindo, eu começava a pensar em vários cenários negativos para o futuro, começava a pensar que talvez o meu trabalho não fosse tão legal. Isso que a maioria das vezes é quando o cliente termina, né, o contrato, cessa a parceria, normalmente não é nem por falta de resultado, é porque ele não está conseguindo encaixar o tráfego pago na operação dele e quer aprender outras maneiras ou quer investir em outra coisa. Não necessariamente a minha falta de trabalho fez com que ele cessasse o contrato, mas mesmo assim eu tinha uma ansiedade muito grande referente a isso e pensava muito diariamente referente a isso. E eu era uma pessoa que era noite e dia. Acontecia alguma coisa ruim, dia e noite eu estava pensando sobre isso, eu ia dormir pensando nisso, eu ia acordar pensando nisso, e isso acabava me trazendo um prejuízo psicológico muito grande. E aí, pegando toda essa história, eu descobri no meio do caminho, que parece uma coisa muito óbvia, mas a maioria não enxerga, é que a ação, ela sempre vai diminuir os problemas da tua ansiedade. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tinha esses problemas, quando eu visualizava
muitas coisas negativas, tinha uma incerteza muito grande referente ao futuro e, por ocasião, acabava me trazendo muitas indecisões do que eu deveria ou não fazer, eu simplesmente não agia. Então eu sabia algumas coisas que eu poderia fazer para me tirar daquela situação e melhorar a minha situação para, em alguma ocasião futura, eu não ter mais esse problema, mas eu simplesmente não fazia. E não fazia por N motivos, não fazia por medo, não fazia porque eu tinha uma indecisão se daria ou não certo, e eu simplesmente ficava estagnado. Só que a partir do momento que eu comecei a agir, comecei a fazer, mesmo com medo, mesmo com indecisão, mesmo não sabendo o que aconteceria se eu fizesse aquela ação, tudo começou a mudar. Porque quando você começa a entrar em movimento, você começa a coletar informações. Você começa a pegar informação do que funciona, do que não funciona, o que você deve ou não fazer, o que você pode ou não fazer na tua caminhada. Você consegue visualizar melhor um caminho que você está seguindo e, por consequência, um final do túnel, né, do resultado que você está buscando. E isso faz com que você pense muito mais no presente e muito menos no futuro. Porque aí você identifica que as ações que você está fazendo agora vão desenvolver os resultados do teu futuro. Então você não precisa ter medo do teu futuro, só se você realmente não agir. E aqui entra uma segunda parte de toda essa construção de agir e não pensar tanto no futuro, diminuir a ansiedade, que é a questão de Deus, né? De uns tempos para cá, eu venho estudando muito mais conteúdos teológicos no geral. Eu leio a Bíblia diariamente. Eu estou há mais ou menos 96 dias lendo a Bíblia todos os dias, que é um feito muito grande para mim, que anteriormente lia muito pouco. E, por consequência, você começa a aprender mais sobre isso e você começa a confiar mais em Deus, né? Confiar que Ele está te guiando para um caminho mais legal. E você tendo essa confiança, você também acaba diminuindo muito a ansiedade referente ao futuro. Porque se na minha concepção Deus está guiando o meu caminho para um objetivo final melhor do que eu mesmo posso imaginar, eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que Ele vai me guiar para o caminho que eu estou destinado a chegar, né? Ter esse resultado no futuro. Então Deus acabou se tornando um alicerce muito grande para mim. Eu acho que a fé, no geral, é um alicerce muito grande para as pessoas que querem chegar em algum lugar. Aquele que não acredita que existe algo maior te ajudando, seguindo os seus passos. Acredito eu que tenha mais dificuldade referente ao futuro, né? Tenha mais ansiedade referente a isso. E, lógico, se você não acredita em nada, ou você acredita em outra religião, foque na tua fé para que você consiga ter esse alicerce, né? esse pilar de sustentação para a tua vida. Tem uma passagem de Salmos que eu gosto muito, que é muito famosa, na verdade, que é do filme, o livro de Eli, se eu não me engano, eu acho que é desse filme, que ele fala, né? Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E é realmente isso. Eu passo por qualquer tipo de dificuldade, por qualquer percalço, mas eu sei que Deus está comigo, me ajudando e me levando para um caminho que eu devo seguir. E sabendo disso, a ansiedade, ela praticamente some da tua vida. E já seguindo um pouco nesse caminho bíblico, já que eu citei, eu adoro falar sobre isso, eu gostaria de falar da história de Davi e Golias. E como essa história, ela mostra que você tem que ter muita confiança em si mesmo e no que você faz. Para quem nunca leu ou não conhece, Davi era uma pessoa muito pequena que acabou derrotando Golias, que era uma pessoa muito gigantesca, sem ao menos tocar em uma espada, né? Golias, no caso, era um grande campeão e todo mundo que lutava contra ele acabava morrendo, e Davi foi lá e conseguiu derrotá-lo. Só que algo interessante que a maioria não conta nessa história é que quando Davi falou que ia ganhar de Golias, ele comentou com o mestre dele que, para proteger as ovelhas do pai dele, ele lutava com ursos e leões e tirava da boca dos ursos e dos leões as ovelhas para proteger o rebanho. E, segundo ele, se ele conseguia ganhar de leões e ursos com as mãos nuas, ele conseguiria facilmente ganhar de Golias. E aí eu falo, Davi tinha uma confiança muito forte em si mesmo. Ele sabia que ele ia chegar lá e ele ia dar o melhor dele e ele iria ganhar, porque ele confiava na própria força. Tanto que ele chegou, ele com uma única pedra
acabou derrotando Golias, como eu falei, sem tocar em uma única espada. E naquela situação, ninguém dava nada para ele. Então, mesmo que as outras pessoas de fora não te deem muito valor, pode ser até um cliente que cancela com você ou não fecha um serviço com você por desacreditar do que você tem de conhecimento ou do teu serviço. Não dê ouvido para essas pessoas, foque totalmente em si mesmo, entenda a tua própria força e caminhe baseado nisso. Porque você sabendo a tua própria força, você sabe aonde você pode chegar e aonde você não pode chegar. E se você não pode chegar em algum lugar, você tem que melhorar para conseguir chegar lá. E a história de Davi e Golias acaba elucidando muito bem essa situação do cotidiano. Se você não confia em si mesmo, você na maioria das vezes vai perder. Agora, se você confia em si mesmo e também confia em Deus para guiar os seus passos, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar no resultado que você está buscando. E hoje, se eu pudesse te dar uma dica referente à ansiedade, referente a objetivos, não tenha medo, não tenha medo do futuro, né? Eu tenho tatuado na minha pele, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, que é uma frase do livro Vendedor de Sonhos. E é realmente isso. Você não pode ter medo da caminhada, porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer aprender com as situações e ser melhor no próximo dia. Se você ficar parado, se você ficar estagnado, você não vai chegar nos objetivos e você não vai chegar em resultado algum. Só cresce quem se movimenta, né? Aquela frase lá que fala que o animal na savana parado, ele vira uma presa fácil, é mais ou menos isso. Então você precisa se movimentar, você precisa estar sempre caminhando para a evolução. Lógico que se você estiver fazendo aí todos os dias coisas erradas ou coisas ruins para a tua vida, você vai colher coisas ruins. Agora, se você planta coisas boas diariamente, em algum momento você vai colher os frutos disso daí. Então não tenha medo do futuro, foque em si mesmo, foque nas suas habilidades e foque no presente, né? Foque em fazer o agora para esquecer o depois, porque o depois ele vai vir aí por consequência do que você faz agora. Mas enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo realmente muito rápido. Foi um vídeo que eu tô gostando muito, um tipo, né, de vídeo, na verdade, que eu tô gostando muito de fazer ultimamente. O último vídeo que eu fiz referente a esse tipo de assunto foi o vídeo do medo, que pegou bastante views aqui no canal, então mostra que o pessoal gosta de ver isso, que vocês gostam de conversar sobre experiências, né, das outras pessoas. Eu acho que é bem interessante, principalmente de pessoas que já chegaram onde vocês querem chegar. Então eu espero que esse vídeo também tenha ajudado vocês ou tenha de alguma forma aberto alguma mentalidade na mente de vocês para vocês crescerem ainda mais. De qualquer forma, deixe seu like, compartilha, comenta, deixa aquele hype aqui embaixo para ajudar o crescimento do canal e também se inscreve para vídeos semanais. Valeu, falou!